Olá, boa noite a todos. Daqui Nuno Andrade. E hoje vou falar de um tema muito sério. Se tu és uma pessoa que te interessas por estes temas de saúde natural, eu trabalho nesta área já há 21 anos e, e estudo estas coisas e aprendo com médicos e como tal eu acabei de ouvir bem-vinda, olá Vandinha, boa noite Baltazar, olha o meu amigo Hugo, há uns anos que eu não te vejo, tudo bem Hugo? E como eu estava a dizer, já trabalho nestas coisas há 21 anos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Isabel. Muita gente a assistir. Ótimo, ótimo. Boa noite, Hugo. Bem-vindos a todos. Boa noite, Ana Monteiro. Bem-vinda também. Como eu estava a dizer, bem-vindo a todos, primeiro que tudo. Eu já trabalho nesta área da saúde natural há 21 anos. Eu sou um estudioso destas coisas e eu decidi passar esse conhecimento desta forma para quem tiver interesse. Para quem tiver interesse em aprender, existem alternativas naturais que não passam na televisão e a maior parte das pessoas desconhece. Eu acabei de ver um vídeo de um médico em que ele falava exatamente deste assunto. Eu já sabia, já tinha ouvido outros médicos a falar sobre este assunto, que é como reverter o Alzheimer de forma natural, mesmo sem precisar de consultar o médico. O Alzheimer é uma doença que foi descoberta em 1908, uma doença raríssima, que foi descoberta por um médico alemão e pelo menos é a data em que existe o primeiro caso descrito. Era uma doença muito rara nesta altura. Hoje em dia, naquela altura as pessoas envelheciam, mas não ficavam cacás, não perdiam a memória, que é uma característica das pessoas que sofrem de Alzheimer. E também gostava de deixar aqui esta pergunta no ar. Será que adianta chegar a velho e não conseguires conhecer os teus filhos, ou os teus netos, ou até mesmo a pessoa que está contigo, o teu marido, ou a tua mulher, a tua companheira, seja o que for? Se calhar não é muito, não será uma coisa que tu desejes para ti, nem para alguém que tu amas, de certeza absoluta. Eu também não, e acho que este assunto é de extrema importância, e eu decidi realmente fazer um pequeno vídeo só para mostrar alguns factos para que vocês possam também aprender este tipo de informações. O Alzheimer hoje em dia é uma das principais causas de morte nos países desenvolvidos. Os remédios alopáticos, que é assim o nome que se dá, químicos que os médicos receitam, melhoram ligeiramente os sintomas, mas os efeitos secundários desse tipo de medicamento piora muitas vezes a doença e pode até provocar outras. Esta doença basicamente é uma doença que está diretamente relacionada, como a maior parte das doenças, está diretamente relacionada com o excesso de químicos que nós temos no ar que respiramos, na comida que comemos. Toda a gente sabe que está carregadíssima de pesticidas, herbicidas, corantes, conservantes e por aí fora. Não vou entrar muito em detalhes hoje neste vídeo. O excesso de açúcar é um problema grave também, que agrava bastante qualquer problema relacionado com o cérebro, com o sistema nervoso central. E só também a título de curiosidade, as mulheres têm 4 vezes mais Alzheimer que os homens. Isso tem a ver com vários fatores, tem a ver com o ciclo menstrual e a alteração hormonal que elas têm com muito mais frequência que nós, homens. E elas também vivem mais anos que nós, vivem em média 8 anos e qualquer coisa a mais que nós, em média. Também por isso, uma das razões que também as mulheres têm mais Alzheimer que os homens. Então, o que é que nós podemos fazer de forma natural para prevenir o Alzheimer? Já agora, eu sei que há várias pessoas a assistir, eu não consigo ver todos agora, mas se por acaso vocês quiserem partilhar ou comentar,
Se quiserem pôr um coração, se estiverem a gostar do vídeo, ponham um coraçãozinho, que eu agradeço. E se por acaso conhecerem alguém próximo de vocês que esteja com Alzheimer, ou princípio de Alzheimer, ou alguma coisa deste género, por favor, se quiserem comentar nos comentários, eu depois também poderei ajudar com mais dicas pessoalmente, o que é que se pode fazer mais além daquilo que eu vou falar hoje. Porque aquilo que eu vou falar hoje, existem estudos e livros, inclusive, onde vocês podem verificar esta informação toda. Inclusive, um dos livros até está em português, o que é ótimo, porque a maior parte das coisas que eu aprendo é tudo em inglês e nem toda a gente sabe inglês. Então, o que é que nós podemos fazer de forma natural para prevenir o Alzheimer e até reverter o Alzheimer? A doutora Mary Newport, da Flórida, ela é casada com o Steve, que é o marido dela, que fazia uma atividade de contabilidade e outras coisas, e a dada altura ele começou a ficar esquecido, a contabilidade começou a ter alguns erros, ele começou a ir a lugares e depois não conseguia voltar para casa, e ela decidiu levar o marido a um médico, a um neurologista, e ele foi diagnosticado com princípio de Alzheimer. Obrigado, toma né, a tua mãe, ok? Toma bem atenção àquilo que eu vou dizer, é uma coisa tão muito simples e que vai poder ajudar muito a tua mãe. Toma bem atenção. E depois podes também voltar a ver o vídeo quando tiver o replay disponível. E todos vocês também. Então ele começou a ficar esquecido, não conseguia voltar para casa, etc. Então ela ouviu falar de um alimento que eu tenho aqui, que eu já vou explicar o que é, que eu uso todos os dias, já há muitos anos. E ela começou a ouvir falar disso e decidiu dar 3 colheres de sopa ao marido deste alimento. E em poucas semanas, o Steve, o marido dela, voltou a conduzir e a fazer uma vida normal e a fazer as contas normais. E isto foi provado pelo neurologista que o atendeu, porque existe um exame que eles fazem que chama-se o exame do relógio, em que eles mandam desenhar, à pessoa que à partida terá Alzheimer, mandam desenhar um relógio, e normalmente o que é que acontece? Ou a pessoa esquece de um número, ou esquece de um ponteiro, ou faz o relógio, em vez de ser redondo, faz diferente. Pronto, existem alguns traços em termos de psicologia, da forma de analisar isto, que mostram que a pessoa poderá ter Alzheimer. E ele, com 3 colheres disto, em poucas semanas, voltou a desenhar o relógio e já conseguia desenhar o relógio novamente normal. Voltou a conduzir, voltou a fazer vida normal. Pronto. E esta médica, a doutora Mary Newport, escreveu um livro que chegou ao número 1 no top de vendas na New York Times. Podem pesquisar também pelo nome da médica, conseguem encontrar um livro. Mas eu ainda tenho outra história, que é um neurologista, o Dr. Branson, perdão, que foi professor na Universidade da Califórnia de San Diego, na Universidade da Califórnia de São Francisco e atualmente é professor na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ele é casado com uma senhora que se interessa por estas coisas naturais, naturopatia, e ela conseguiu convencê-lo a ele, em vez de receitar os medicamentos que os médicos receitam, para ele tentar coisas naturais, alternativas, para ele começar a experimentar. E ele experimentou exatamente o mesmo alimento, que eu já vou explicar, e aquilo que aconteceu, ele ficou espantado. Porque e ele também escreveu um livro, este livro está até em português, chama-se O Fim do Alzheimer, é o título do livro, O Fim do Alzheimer. Conseguem encontrar este livro em qualquer livraria, se não tiverem podem mandar vir. Está em português, o que é ótimo, e nós conseguimos ler num livro várias coisas. Pronto. Este neurologista conseguiu provar, conseguiu reverter mais de 100 casos de Alzheimer desta forma. Portanto, se calhar é uma coisa que é só um alimento, se calhar é uma coisa que vale a pena tentar. Eu uso só porque sei que faz bem a uma série de coisas, inclusive a capacidade cognitiva, que é uma das coisas que os doentes de Alzheimer perdem. Portanto, então qual é o alimento que eu estou a falar? O alimento que eu estou a falar chama-se óleo de coco,
Eu só vou recomendar três coisas em relação quando vocês forem comprar, porque existe muito produto adulterado no mercado. E é só, vocês só têm que se focar nestas três coisas. Que é, ele tem que dizer no rótulo, óleo de coco virgem biológico e processado a frio. Tem que ser virgem, tem que ser biológico e processado a frio. Pronto, para ver o biológico normalmente tem um símbolo, não sei se dá para ver, tem um símbolozinho verde. Vocês pesquisem, eu compro num supermercado, mas também há à venda em qualquer ervanária. Mas alguns supermercados já vendem também, só que alguns supermercados vendem com aditivos, com coisas que não são propriamente puras e obviamente o alimento não tem a mesma qualidade e os resultados poderão também ser diferentes. Portanto, eram as dicas que eu tinha para hoje. É uma coisa muito simples. Eu vou começar a dar este tipo de informações com um pouco mais de frequência, este e outro tipo de informações. Portanto, se tu tens alguém na família, alguém que tu gostes, partilha este vídeo com eles. Se gostaste, mete um coração. Se tens alguma pergunta, coloca. Eu já vi, obrigado Jenny Lourenço pela pergunta e eu vou aproveitar, já que estou a assistir aqui a uma pergunta em direto, vou aproveitar para responder. Como detectar o Alzheimer? O Alzheimer é um teste muito simples que dá para fazer em casa, que é o que os médicos também fazem. Tudo bem, não faz mal, Jenny. Perdeste o início, mas não faz mal. É muito simples. É pedir à pessoa em que a gente suspeita que possa ter Alzheimer para desenhar um relógio. Se a pessoa tiver o princípio de Alzheimer ou Alzheimer, ela não vai conseguir desenhar o relógio todo. Ou vai se esquecer de um número, ou vai se esquecer de um ponteiro, ou não vai fazer o relógio redondo, alguma coisa se vai notar. Pronto. E depois, quando fazendo o uso do óleo de 3 colheres de sopa por dia de óleo de coco, eu uso para cozinhar, é a única gordura que eu uso para cozinhar, porque é a única que pode ir ao lume e não fica adulterada. Mas isso é um tema para eu explicar também num vídeo mais à frente, em que eu posso fazer uma coisa mais com vários benefícios que o óleo de coco tem. Hoje o tema é só mesmo relacionado com isto. 3 colheres de sopa por dia, em poucas semanas voltar a fazer o relógio e ver a evolução. Se a pessoa, portanto, passado algumas semanas, quando a pessoa vai desenhar novamente o relógio, esse relógio à partida ou já tem menos erros ou já está completamente normal. E se vocês forem a um médico, consultar um neurologista, eles normalmente também fazem este teste lá no consultório com a pessoa, só que receitam um medicamento alopático cheio de efeitos secundários e existem estudos, existem livros que nós podemos consultar, ler, e existe o Dr. Google, que também é uma ferramenta que eu também uso bastante para pesquisar determinados assuntos relacionados com saúde e com outras coisas também. Portanto, obrigado a todos pelos comentários, pelos likes, mais uma vez, se por acaso tiverem alguém que queiram, alguém que vocês gostem, partilhem o vídeo. Eu terei todo o gosto em ajudar. E eu tenho mais 3 dicas. De nada, Jenny. Obrigado. Obrigado eu pela participação. Para mim é um prazer poder ajudar e informar as pessoas deste tipo de coisas que infelizmente não passam nas nossas televisões. Nem vou falar por que motivos é que não passa. Não vou entrar nessa discussão. Portanto, aquilo que eu estava a dizer. Ok, a Ana, eu já perdi a Ana Bernardo, obrigado pelo comentário. Diz que já usa óleo de coco há algum tempo. Uma cliente me disse sobre o óleo de coco era um veneno. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? Sim, então é assim. Tudo que vocês ouvirem dizer que é bom para a saúde, se vocês pesquisarem no Google, vocês vão encontrar alguém a dizer mal. Sempre. É assim. Quando vocês veem as notícias na televisão, a primeira notícia geralmente é uma desgraça. Porquê? Porque é o que vende, é o que faz as pessoas ficarem agarradas à televisão, é o que faz as pessoas comprarem os jornais, é o que vende, é o que é negativo. E então vai sempre haver, existem interesses económicos por trás disto tudo, e na indústria alimentar, na indústria farmacêutica, existem interesses económicos e, portanto, vai sempre haver alguém que contradiz isso. Agora, eu estou baseado em vários médicos que eu uso, existem centenas de estudos
para quem consulta coisas científicas no Google Científico ou no PubMed.org, que é um órgão americano onde os médicos e cientistas publicam os estudos. Isto existe. A maior parte das pessoas nem sequer sabe que isto existe, não consultam, mas se vocês consultarem está em inglês e vocês encontram informação sobre esta doença e sobre a maior parte das doenças. Portanto, vai sempre haver dúvidas se é bom ou se não é bom, mas isto é um alimento, é usado há milhares de anos. Existem estudos também em países em que eles usam o óleo de coco como diariamente para cozinhar. Existem estudos que as pessoas que imigram para outros países começam a ter outros hábitos e começam a ficar doentes, e quando regressam ao país de origem voltam novamente a comer o óleo de coco e os problemas que eles tinham no outro país desaparecem também. Existe também este tipo de estudos. Existem muitos mais estudos sobre isto. Portanto, eu informo-me sempre, eu sei que há sempre um medo, há coisas que eu também tenho dúvidas. Alguns médicos desta área também não têm a mesma opinião em determinadas coisas. Alguns médicos em relação ao óleo de coco também já ouvi dizer algumas coisas, mas isto são só gorduras das boas, das que fazem bem, nem sequer passa pelo fígado nem pela vesícula, o que é ótimo para quem tem problemas no fígado ou na vesícula. Também pode ingerir à vontade. Pronto, mas o ideal será... Portanto, eu não sei se está aqui mais alguma pergunta, eu não consigo ver todas, mas eu prometo que depois, quando tiver um bocadinho, eu vou agradecer a todos pessoalmente os vossos comentários, e se for alguma pergunta eu vou responder também por escrito, está bem? Se for alguma coisa mais complicada eu também faço um vídeo a explicar, não há problema nenhum. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos por terem estado presentes. Eu estava a dizer, quando respondi à pergunta, que eu tenho mais 3 dicas que podem ajudar todo o sistema cognitivo, portanto, que está diretamente relacionado com o Alzheimer e não só. Mas tenho mais 3 dicas naturais. A dica número 2 é fantástica, é uma coisa que em minutos aumenta o foco, a capacidade cognitiva de qualquer pessoa. Não só de Alzheimer, até mesmo eu também uso, para ficar mais concentrado, mais desperto, etc. Pronto. Portanto, qualquer pessoa que queira as minhas 3 dicas grátis, por favor, deixe também um comentário a dizer... dê-me as dicas ou dá-me as dicas, e eu terei todo o gosto e enviarei também, quando tiver um bocadinho em frente ao meu computador, eu enviarei com todo o gosto e esclarecerei alguma dúvida que vocês possam ter em relação a isto. Espero que tenham gostado. Foi o primeiro de muitos, e tenham uma noite fantástica e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado a todos que estarem presentes. Obrigado.